Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai um vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, queridas alunos e alunos, hoje nós vamos começar os dogmas marianos, que está no capítulo 7, página 110, do livro Com Maria, Mãe de Jesus, de Dom Krieger. E na página 110 começa com o dogma da Imaculada Conceição. Vamos então ver a beleza desse dogma. Diz ele: falar da Imaculada Conceição de Nossa Senhora é fazer referência a um privilégio que ela recebeu. Foi preservada do pecado original desde o primeiro momento da sua existência. A razão dessa graça excepcional reside na vocação que recebeu, a mais sublime das vocações, ser mãe de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seu privilégio não reside, pois, em seus próprios méritos, mas nos merecimentos que Jesus Cristo adquiriu para a humanidade. Duas passagens bíblicas estão no fundamento dessa verdade de fé. Gênesis 3,15: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo e Maria são inimigos do demônio. Como poderia a mãe do Filho de Deus ficar sob o domínio, mesmo que por um breve momento? Como poderia Jesus ter nascido de uma mulher sujeita ao pecado? Lucas 1:28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria está repleta do favor da graça de Deus, estando totalmente possuída por Deus. Não havia em seu coração espaço para o pecado. Não há na Bíblia uma afirmação explícita que Maria tenha sido concebida sem pecado original. Trata-se de uma verdade que foi ganhando corpo na vida da Igreja ao longo da sua história. Então é bonito como a vida da Igreja, do povo de Deus, leva a Igreja, os teólogos dela, a meditar sobre uma verdade, nesse caso, da Imaculada Conceição. Na página 112 tem a história do dogma. Já no século II encontramos testemunhos de santos padres dizendo que Maria é a nova Eva, unida a Cristo, o novo Adão, na luta contra o demônio. Vocês se lembram, não? De Irineu,
Irineu, sobretudo, Justino, que fazem essa contraposição entre Eva, Maria, Cristo e Adão. No século IV, Santo Efrem afirmou que só Cristo e Maria são limpos e puros de toda mancha. A doutrina da Imaculada Conceição não foi aceita por todos, nem em todos os tempos. Houve até grandes teólogos que não a defenderam, como Tomás de Aquino, também Boaventura. Pensavam assim: Cristo veio ao mundo para salvar todos os homens e mulheres do pecado, sem exceção. Maria fazia parte da humanidade, portanto, também ela tinha o pecado original, do qual ficou livre depois da redenção de Cristo. Coube a Duns Scoto, teólogo da escola franciscana, dar a resposta que passaria a orientar a teologia. Maria foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de Cristo. Isto não fosse essa graça especial, também ela teria tido o pecado original. Sua tese ficou famosa. Convinha que Deus fizesse a exceção. Podia fazê-la, portanto a fez. Convinha. Como ficaria sujeito ao pecado aquela que veio para gerar Jesus Cristo, o libertador do pecado? Podia? Nada é impossível para Deus. Ele sabia que seu filho derramaria o sangue para a salvação de todos. Podia, pois, aplicar nela antecipadamente os merecimentos que ela obteria para a humanidade, e o fez. Maria foi preservada de todo o pecado. A partir do século XV, fortaleceu-se a crença na Imaculada Conceição. Algumas universidades europeias a defendiam e exigiam de seus mestres o juramento de defendê-la. Já em 1476, celebrava-se uma festa em sua honra. A definição dogmática está na página 113. Acompanhe comigo, por favor. A definição oficial foi feita por Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Em honra da Santa e Indivisa Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, se alguém, que Deus não o permita, deliberadamente entende pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da Igreja, que, além disso, incorreu por si ipso fato nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito, ou de qualquer outro modo externo, os erros que pensa no seu coração. É preciso que fique claro, também Maria necessitava da redenção. Ela não tinha poder de se auto-redimir, não tinha por ela mesma ou por seus pais qualquer merecimento próprio. Em Maria tudo é graça.
e a fonte dessa graça é Deus. Não foi privilegiada porque era virtuosa. Era e é virtuosa porque foi privilegiada por Deus em vista de sua missão singular de ser mãe de Cristo. Foi livre do pecado no início de sua existência e livre do pecado ao longo de toda a sua vida. Página 114. A Igreja afirma que de maneira absoluta e permanente ela, ao longo de toda a sua vida, continuou livre de todo o pecado pessoal e até da própria inclinação ao pecado e das feridas do pecado. Quando se faz referência ao pecado original, convém lembrar a desordem que ela causou no ser humano e na natureza. Vamos ler aqui na página 114, que é muito bonito. O que significa o pecado original? Inclinação à autoafirmação e à autossuficiência diante de Deus. O normal seria o relacionamento paterno-filial. Homens e mulheres passam a não se reconhecer como criaturas de Deus e, por isso mesmo, esquecem a sua origem e o seu fim. Rompem aliança, sofrem desequilíbrios, não se entendem com seu semelhante. Daí, multiplicarem-se as manifestações de ódio e violência, de injustiça e guerras. Homens e mulheres não compreendem a natureza e a destroem. Em Maria, nada disso aconteceu. Nela, em vez da desordem e confusão, há a ordem. Não experimentou a concupiscência, isto é, a inclinação do pecado, que nasce do pecado e conduz ao pecado. É uma nova criatura. Isenta do pecado, tem melhores condições de ver a gravidade do pecado e as escravidões que este gera em seu caminho. E no final da 114, é bonito no livro do Krieger que ele fala sempre uma aplicação à nossa vida. A Imaculada e nós. Maria é totalmente de Deus, é um modelo a imitar, é fonte de santidade para a Igreja. Também nós, à medida que crescemos na santidade, santificamos a Igreja. Sua missão a une a nós. Precisamos de Cristo para a salvação. Maria é que nos deu Cristo Salvador. Em Maria e em nós atua a mesma graça. Se Deus pode realizar nela o seu projeto, também poderá realizá-lo em nós, desde que colaboremos com sua graça, como ela fez. Maria é a criatura humana em seu estado melhor. Lindo, não? Tudo que Deus realizou antes em Maria, quer também realizar em nós. Agora, na 115, temos o dogma da maternidade divina de Maria, tá bom? Vamos acompanhar comigo na página 115. O conteúdo do dogma. O Concílio de Éfeso definiu explicitamente que Maria é a mãe de Deus, Theotokos. Sua intenção era afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Reconhecer Maria, mãe de Deus, significa de fato professar que Cristo, filho de Maria, segundo a geração humana, é filho de Deus, e Deus ele mesmo. Deus, na expressão mãe de Deus, designa unicamente a pessoa do Filho. A expressão justifica-se pelo fato de que cada mulher é mãe não só do corpo, mas da pessoa do seu filho. Theotokos, teologicamente, não significa genitora da divindade, mas geradora do Verbo encarnado. Este foi o primeiro dogma proclamado oficialmente na Igreja. A virgindade de Maria é encontrada em documentos oficiais antigos, mas a sua proclamação explícita, virgem, antes, durante e depois do parto, foi feita em 1555 por Paulo IV. Além de mais antigo, o dogma da maternidade divina é fundamental, está na origem dos demais. Tudo que Maria recebeu, graças, privilégios e títulos, tem origem nesse dogma, ser mãe de Deus. A maternidade de Maria
constitui seu título mais glorioso. Essa maternidade não interessa somente a ela, mas a todo o povo de Deus. Deus quer ser homem, isto é, deseja autocomunicar-se a um diferente de si mesmo. Maria é o meio escolhido por Deus para a encarnação de seu Filho. Os caminhos de Deus e da humanidade cruzam-se nela. O que valoriza a participação de Maria é a sua liberdade, livremente dada a Deus seu sim. Não se pode aceitar um Deus encarnado sem aceitar Maria, que lhe deu a carne humana. Página 116. O fundamento bíblico deste dogma da maternidade divina. Este dogma tem profundas e sólidas referências bíblicas. É com o título de mãe que Maria é chamada na maioria das vezes. No Novo Testamento, são 25 vezes. Para os evangelhos, Maria é fundamentalmente a mãe de Jesus. O texto de São Paulo aos Gálatas refere-se indiretamente a Maria. Fala do Filho enviado pelo Pai na plenitude dos tempos. Ele nasce de uma mulher. Jesus aparece aí como um filho pré-existente. Paulo deixa claro: Jesus de Nazaré não é apenas um homem bom a quem Deus ama, escolhe e envia. Não é tão somente uma criatura privilegiada. Também não é alguém que começou a existir na encarnação. É Deus mesmo. Existe, pois, desde toda a eternidade. Foi enviado pelo Pai, tomou a forma humana, dando-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus é também o filho de Maria. O filho do Pai, eterno e de Maria, assume a fragilidade e a pobreza da condição humana. O evangelista Mateus afirma a maternidade divina de Maria. O anjo anunciou a José: aquele que vai nascer salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. O evangelista Lucas descreve a maternidade de Maria por meio de significativos símbolos do Antigo Testamento. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. No Êxodo 40:34, lemos que uma nuvem acompanhava o povo e envolvia a tenda da reunião onde estava a Arca da Aliança, e nela o documento da aliança. Assim, como o interior da tenda de reunião estava repleto da glória do Senhor, assim também a potência do Espírito Santo, que desce e cobre Maria, faz com que seu ventre seja cheio da presença de um ser que será chamado Santo, é o Filho de Deus. O mesmo evangelista descreve a visita de Maria a Isabel. Em 2 de Samuel 6, 12-16, lemos que a Arca da Aliança é transportada e viaja de Baalé, de Judá, a Jerusalém. É acolhida pelo povo com alegria, saudada com música e louvores, reconhecida como presença de bênção e venerada com santo temor. Maria, a nova arca, viaja até a casa de Isabel, é saudada com alegria e aclamada como bendita. Por ocasião dessa visita, João Batista exulta no seio de sua mãe. Os concílios, vamos lá. Página 117. Vamos ler o que os concílios dizem sobre esse dogma, tá bom? Os concílios ecumênicos procuraram esclarecer alguns pontos controvertidos da doutrina da encarnação de Jesus Cristo, sua pessoa, sua natureza divina e humana. O Concílio de Constantinopla I, 381, declarou: e se encarnou do Espírito Santo e de Maria Virgem. Não se trata de uma afirmação direta sobre a maternidade virginal de Maria, mas é ressaltada sua função materna na encarnação de Jesus. O Espírito Santo e Maria
deram origem a Jesus, o Deus encarnado. Página 118. O Concílio de Éfeso, 431, declarou solenemente Maria é a Theotokos. O que se discutia era qual a relação entre as duas naturezas de Cristo. Para Nestório, bispo de Constantinopla e seu grupo, em Cristo, haveriam duas naturezas e também duas pessoas, a divina e humana. Deus não teria nascido verdadeiramente, mas se unido a um homem já existente. Maria teria gerado a pessoa humana de Cristo. Por isso, não se pode dizer que seja a mãe de Deus, mas a mãe do homem Cristo. Assim, não teria havido verdadeira encarnação, mas justa posição do humano e do divino. Essa tese de Nestório foi totalmente rejeitada pelo Concílio de Éfeso. Para Cirilo, bispo de Alexandria, sua posição foi aprovada no Concílio de Éfeso, o mesmo que foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade, é que nasceu de Maria como homem. Em Cristo, há uma só pessoa, a divina, e duas naturezas, a divina e a humana. No momento da encarnação, Cristo Jesus passou a ser também homem. A maternidade é a chave da interpretação do mistério da encarnação. Explica e torna possível a união das duas naturezas numa mesma pessoa. Já o Concílio de Calcedônia, em 451, deu uma roupagem mais formal e jurídica, isto é, uma forma verbal ao que o Concílio de Éfeso proclamara. O Filho que antes dos séculos é gerado pelo Pai, segundo a divindade, do mesmo modo nos últimos dias por nós e por nossa salvação, é gerado por Maria, Virgem Mãe de Deus, segundo a humanidade. O Concílio Vaticano II declarou que a maternidade de Maria é a chave explicativa do seu ministério e missão, é a base de toda a Mariologia. Esse concílio ressaltou o significado da maternidade de Maria para a salvação humana. Mais do que um privilégio pessoal, sua maternidade está a serviço da salvação do povo. É nesse sentido que Maria é figura da Igreja, está intimamente associado à sua vida e história, como nós estudamos e vocês fizeram um trabalho, não? As consequências do dogma para nós. O que significa a maternidade divina? Reconhecer Maria como mãe de Deus significa professar que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o crucificado, filho de Maria, segundo a geração humana, é filho de Deus e Deus mesmo. O termo Deus aqui, obviamente, se aplica unicamente à pessoa do Filho, e não ao Pai nem ao Espírito Santo. A visão antropológica que está na base disso é a que já vimos. A mulher é a mãe não só do corpo, mas da pessoa inteira, toda do seu filho. Não se pode separar em Jesus a humanidade e a divindade. Em sua pessoa é Deus mesmo que vive e age em carne humana, assumindo nossa natureza. Deus nos mostrou a importância que tem nosso corpo dentro do seu plano e também a importância de toda e qualquer pessoa e o esforço que devemos fazer para que todos vivam com dignidade. Proclamar Maria, Mãe de Deus, significa ainda proclamar que realmente o reino já está no meio de nós. Deus já está dentro de nossa história e é um dos nossos, tendo assumido tudo menos o pecado. Maria é aquela que, em nosso nome, colaborou para que isso acontecesse. Destaca-se nesse dogma a grandeza do mistério da mulher. Ela é fonte de vida. Maria realiza plenamente a missão de Eva. Tendo Jesus nos assumido como irmãos,
Maria é também mãe de todos os viventes, sendo o rosto de Deus formado da carne de Maria, em cada mulher, Deus deixa transparecer seu rosto. A Sagrada Escritura mostra a maternidade divina de Maria como um dom, uma dignidade e um serviço. Maria serve na medida em que se coloca à disposição do plano de Deus. A Igreja, que tem Maria como seu modelo, é chamada a fazer o mesmo, ser aberta a esse plano. Aqui está muito lindo o dogma da maternidade divina. Agora, na página 120, por favor, vamos ver o dogma da virgindade perpétua. Página 120. O conteúdo do dogma. A afirmação da virgindade de Maria pertence à fé cristã. A Igreja designa tal virgindade como perpétua, ou segundo a fórmula de Paulo IV, como virginitas, antepartum, impartum e pós-partum. Virgindade antes do parto, no parto e depois do parto. A esse propósito, são necessários alguns esclarecimentos. Virgindade antes do parto. Vamos comigo, página 120. Desde os primeiros tempos da Igreja, a afirmação da concepção virginal de Jesus é encontrada em todas as sínteses de fé, credos, símbolos dos apóstolos. Vários concílios ecumênicos retomaram a afirmação: se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, ou foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esta fé se baseia particularmente nos testemunhos das Escrituras. Em outras palavras, afirma-se que Jesus não nasceu em consequência de relações matrimoniais normais, mas de uma concepção operada pelo Espírito Santo da Virgem Maria. Lá no final da 120, virgindade no parto. Maria permanece virgem fisicamente no parto. É um dado de fé definido pelo Concílio Lateranense de 647. Não foi determinado em minúcias o sentido dessa afirmação. A Sagrada Escritura não testemunha formalmente a virgindade no parto. Virgindade depois do parto. Pertence à fé cristã a afirmação da virgindade de Maria, depois do parto de seu filho primogênito, isto é, Maria, depois do nascimento de Jesus, não teve outros filhos, nem consumou seu matrimônio com José. Não é dito expressamente na Bíblia que ela não tenha tido outros filhos. Contudo, mais de uma passagem nos Evangelhos leva a essa conclusão. Os chamados irmãos de Jesus, na verdade, são sobrinhos de Maria, já temos estudado. A Igreja primitiva conservou essa denominação genérica irmãos e assumiu também em grego. Mas, segundo o grego bíblico da Septuaginta, a expressão irmão não precisa significar o irmão de sangue, pode designar também os primos. Para o homem e a mulher modernos, não é fácil aceitar a virgindade perpétua de Maria, já que vivemos numa cultura que dá grande valor à libertação sexual e ao exercício da sexualidade, e que não vê a virgindade como um valor. A virgindade de Maria passa a ser então um tema de delicada e difícil abordagem. Estamos no campo do mistério, diante do qual é preciso ter respeito, veneração e referência. Guiam-nos aqui o Evangelho, o testemunho da fé e a vida da Igreja. Os evangelistas Lucas e Mateus não fazem especulações sobre a virgindade de Maria, tornam-na como um pressuposto, um fato aceito sem discussão. O Espírito Santo não aparece como Pai,
mas como a força geradora. Jesus surge da força criadora de Deus e da aceitação livre de Maria, e não de alguma atividade ligada ao sexo. Isso é muito importante. Aqui não estamos nem banalizando, nem demonizando a sexualidade. Pelo contrário. Estamos aqui vendo um mistério que ultrapassa a nossa capacidade de demonstrar o mecanismo, mas vemos um mistério, que Deus o quis. Página 122, Deus o quis. O fundamento bíblico, os textos do Novo Testamento, que tratam diretamente da virgindade de Maria, são escassos e controvertidos do ponto de vista exegético. Gálatas 4:4 nasceu de uma mulher. Não há referência explícita à virgindade, mas pode deduzir isto indiretamente. Marcos 6:3 refere-se a Jesus como filho de Maria. Segundo os costumes bíblicos, seria mais lógico mencionar o pai e não a mãe, como fazem. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Mateus 1,18, antes de coabitar com José, concebeu por virtude do Espírito Santo. Lucas 1:34, 35. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Que afirmações podem ser feitas a partir do que dizem os evangelhos sobre a virgindade de Maria? Essas citações, como vimos, não pretendem dar uma detalhada descrição para satisfazer nossa curiosidade sobre as particularidades genéticas e biológicas que cercam as concepções e os nascimentos de Jesus. Querem nos ensinar que o filho que Maria foi gerado é de origem divina. Agora essa frase na página 122 é basilar. Afirmar a virgindade da mãe, origem humana do Filho de Deus, é afirmar ao mesmo tempo a origem divina desse filho. O Espírito Santo invade a história e faz brotar a vida onde seria impossível. O caminho do dogma, página 122. Vamos lá. O Concílio de Calcedônia declarou que Jesus é nascido de Maria Virgem. O Concílio de Constantinopla II, 553, declarou: encarnou-se da gloriosa Theotokos, a sempre Virgem Maria. E o Concílio Lateranense de 649, 649 diz: se alguém não confessa, segundo os santos padres, que a Santa e sempre Virgem Imaculada Maria, seja no sentido próprio e segundo a verdade, Mãe de Deus, enquanto própria e verdadeiramente no final dos séculos, concebeu do Espírito Santo sem sêmen e deu à luz sem corrupção, permanecendo mesmo depois do parto a sua indissolúvel virgindade, o próprio Deus, Verbo nascido do Pai antes de todos os séculos, seja condenado. Uma bula de Paulo IV, Cum Corandum Hominum, de 7/8 de 1555, declarou que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Agora, para finalizar, as consequências do dogma, como é importante para nós. Crer na virgindade perpétua de Maria só tem sentido para aqueles que primeiramente acreditam na encarnação de Deus e, portanto, na realidade humano-divina de Jesus. Porque Deus, para o nascimento de seu filho, escolheu o caminho da virgindade de Maria. As razões devem ser buscadas na Cristologia.
Jesus não é fruto do esforço humano, mas dom de Deus. Deus toma a iniciativa e introduz o começo de uma nova humanidade, e, enfim, libertada do pecado e da morte. A concepção virginal de Jesus manifesta essa verdade. Jesus não é o prolongamento natural da criação, é ruptura. Jesus vem do alto. Maria pertence à humanidade. Representa a história diante de Deus, embora preservada e isenta de toda a mácula do pecado. O conteúdo da virgindade após o parto não nasce de um menosprezo à vida matrimonial e sexual. Maria e José, embora continuando juntos, colocam-se totalmente a serviço do significado salvífico de Jesus e do cultivo do Espírito Santo que mora nela. Ambos se encontram num mistério maior do que o mistério do encontro amoroso entre o homem e a mulher. Encontram-se em Jesus, nascido da força do Espírito Santo. Por meio da virgindade, Maria mostra uma existência totalmente centrada no serviço do Messias, uma total disponibilidade ao desígnio de Deus. Maria viveu isso não só no espírito, mas também no seu corpo. Por causa dessa atitude, torna-se exemplo para multidões que, após ela, irão consagrar suas vidas na virgindade. Ao Senhor renunciarão ao matrimônio e à família, não porque os consideram negativas, mas porque querem viver totalmente para Deus e para os irmãos. Maria é também modelo para aquela que deve ser a atitude básica de cada homem e de cada mulher diante de Deus: total disponibilidade e acolhida em seu amor. Aqui está então as consequências do dogma, sempre dizendo que a Igreja nunca afirmou que a única base da tradição, a revelação, é só a Sagrada Escritura, mas a tradição escrita e oral, compõem a única tradição, tá bom? Isso matéria de teologia fundamental. O dogma da Assunção de Maria. Vamos lá, agora eu quero que vocês me acompanhem na página 125 para o último dogma, tá bom? Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O dogma da Assunção de Maria parte dessa citação aqui, Apocalipse 12:1, pelo nosso autor. Esta passagem do livro do Apocalipse é proclamada na missa da Assunção de Nossa Senhora. Segundo o ensinamento oficial da Igreja, a humilde jovem de Nazaré, escolhida e preparada desde toda a eternidade por Deus para ser a mãe do seu Filho Jesus, foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Se hoje está vestida de sol, não se deve ao mérito seu ou ao resultado de seus esforços, mas sim à escolha feita por aquele que nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só. Agora, na página 125, temos como foi o fim da vida de Maria. Aqui temos uma ícone, a Dormição de Maria, que está na Igreja da Dormição em Jerusalém. Fiz atenção de notar este ícone para tratarmos aqui sobre como foi o fim da vida de Maria. Ignoramos como e quando se deu a morte de Maria, e mesmo se houve realmente morte. Os orientais preferem falar da dormição de Maria. Os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as epístolas não fazem referência a isso, já que procuram nos descrever os atos e as palavras de Jesus, e mesmo quando falam dele, fixam-se no que é necessário para a compreensão de sua missão e mistério. Não entram em pormenores
que poderiam interessar a nossa curiosidade, mas que não são essenciais à fé. A fé nos ensina que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma, isto é, foi glorificada de forma total e completa. Ela já é o que somos chamados a ser após a ressurreição da carne. Está aqui o ponto essencial. Tudo que Deus realiza antes em Maria, realizará depois em nós. Como nasceu o ensinamento sobre sua assunção? Página 126. O que nos ensina o dogma da Assunção não é uma novidade. Seu conteúdo esteve presente na vida e na fé do povo cristão já nos primeiros séculos. Começou a ser defendido de forma sistemática a partir do concílio do século IV. No século VI, já havia em Jerusalém a festa da Dormição de Maria, celebrada a 15 de agosto. Pelo ano 600, essa fé era celebrada também em Constantinopla e em fins do século VII em Roma. A partir daí, quase todos os grandes teólogos ensinavam que Maria havia sido glorificada em corpo e alma para estar com Cristo glorioso. No século XV, essa doutrina era comum no povo cristão e quase todos eram unânimes em aceitá-las. Em 1870, durante o Concílio Vaticano I, um grupo de padres conciliares chegou a desejar a proclamação desse dogma. O assunto, contudo, não chegou a ser aprofundado, porque o concílio terminou antes do tempo previsto. Já em 1946, Pio XII fez uma consulta aos bispos do mundo inteiro. Perguntou-lhes se eles próprios, seu clero e seu povo acreditavam na Assunção de Maria. Mas, perguntaram, seria conveniente uma declaração nesse sentido, propondo a Assunção como verdade revelada? A resposta quase unânime às duas perguntas foi positiva. Então, no dia 1º de novembro de 1950, o dogma foi solenemente definido. Página 127, vamos ler a formulação do dogma. Pelo que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a luz do Espírito de verdade para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe, e para o gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Na fórmula dogmática acima, estão presentes também os 3 dogmas anteriormente definidos: Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Não foi definido se Maria morreu ou não. O texto diz somente que foi assunta aos céus em corpo e alma, sem detalhar como isso ocorreu. Cristo preservou da corrupção do sepulcro o corpo de sua mãe, de quem recebeu a vida, o alimento e o calor materno. O dogma da Assunção de Maria não se fixa no sinal da vida terrena de Maria, mas em seu novo modo de existência. Hoje, ela está de corpo e alma glorificada junto de Deus, isto é, depois de ter participado íntima e profundamente da obra da redenção. Participa agora da ressurreição da carne, prometida aos justos. O que nos diz a Bíblia sobre isso? Vamos ler agora, com muito carinho, páginas 127 e 128.
A Bíblia silencia sobre a Assunção de Maria. A palavra de Deus, que poucos dados nos apresenta para uma biografia mariana, já temos estudado, não entra em pormenores sobre o final da sua existência. Há, contudo, algumas passagens que, embora não sejam referências diretas, foram interpretadas pela grande tradição da Igreja, T maiúscula, como referentes à sua glorificação. Primeira, página 128. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O combate entre a serpente e a mulher não poderia ficar pela metade. Assim, a vida de Maria, toda voltada para Deus e para os outros, só poderá culminar na sua assunção. Para o apóstolo Paulo, ser vitorioso significa vencer não só o pecado, mas também a morte. Ponto 2. Levantai-vos, Senhor, para vir ao vosso repouso, vós e a arca de vossa majestade. A arca era o lugar da presença divina e tornou-se a imagem de Maria. A primeira arca levou as 2 tábuas da lei, era símbolo da presença de Deus, enquanto presença de Deus era incorruptível. Maria, na qual repousou não um símbolo, mas o próprio Deus, foi glorificada sem conhecer a corrupção. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A Assunção é a expressão final dos favores divinos, dos quais Maria estava repleta. Apocalipse 12, sobre a mulher vestida de luz, as trevas não têm mais poder. Maria participa da glória do Filho, assim como participou de sua vida, perseguição e morte. Página 128, o que o dogma da Assunção ensina ao homem de hoje. A definição dogmática diz que Maria foi assunta ao céu. A sua assunção mostra o valor do corpo humano, templo do Espírito Santo. Também ele é chamado à glorificação. Nosso corpo não nos é dado para ser instrumentos de pecado para a busca do prazer, pelo prazer, mas para a glória de Deus. Página 129. O dogma da Assunção nos dá uma certeza. Maria já alcançou a realização final. Tornou-se assim um sinal para a Igreja que, olhando para ela, crê com renovada convicção no cumprimento das promessas de Deus. Também nós somos chamados a estar um dia com a Santíssima Trindade. Olhando para o que Deus já realizou em Maria, os cristãos animam-se a lutar contra o pecado e a construir um mundo justo e solidário para participar um dia do reino definitivo. Uma mulher já participa da glória que está reservada à humanidade. Nasce para nós um desafio: lutar em favor das mulheres que, humilhadas, não têm podido deixar transparecer sua grande vocação. Em Maria, a dignidade da mulher é reconhecida pelo Criador. Quanto ao nosso mundo, precisa caminhar e progredir para chegar a esse mesmo reconhecimento. É preciso estarmos atentos a um risco. A verdade sobre a Assunção de Maria, sobre a sua glorificação antecipada, pode fazer com que passemos a vê-la diante de nós muito acima de nossa vida e de nossa realidade. Maria não é uma deusa. Crer na Assunção é proclamar que daquela mulher que deu à luz num estábulo entre os animais, que teve seu coração transpassado pela espada, viveu no exílio, foi exaltada por Deus e por isso mesmo está muito mais próxima de nós. A Assunção mostra as preferências de Deus por aqueles que são pobres, pequenos e pouco considerados neste mundo. Conclusão. A Assunção de Maria lembra-nos o objetivo de nossa vida. Qual que é?
estar um dia eternamente com Deus, uma irmã e mãe nossa, irmã na ordem da criação, mãe na ordem da graça, já está com Deus. Renova-se em nosso coração a esperança de recebermos também idêntico prêmio. E terminamos. E na página 131 tem em ordem cronológica os dogmas marianos, que é um resumo de tudo. E o nosso trabalho hoje vai ser o guia ao roteiro de estudo, trabalhar com esse quadro que está aqui. Tá bom? Vou deixar escrito. Muito obrigado, que Nossa Senhora interceda por nós, ela que é a nossa causa de nossa alegria e esperança. Paz e bem.